Olá, amados. Hoje eu vim compartilhar com vocês a leitura do Maná, do dia 23 de maio, que se encontra no livro de Neemias, no capítulo 11 ao capítulo 13. Por sinal, são os últimos capítulos do livro de Neemias. E quero compartilhar alguns versículos com vocês. Não vou ler todos para não ficar muito extensa a leitura, mas eu quero dizer para vocês que eu gosto bastante desse livro de Neemias. Uma vez a gente fez uma EBF na igreja e a gente fez baseado na reconstrução do muro de Jerusalém. E foi bem legal, a gente fez um cenário na igreja, alguns irmãos vão lembrar. Então é um livro que eu gosto bastante. E essa história de Neemias, né? Como ele foi ousado, né? Para reconstruir os muros, como alguns irmãos que já vêm fazendo devocional já têm visto essa leitura, né? Anteriormente, sobre como Deus usou grandemente a vida de Neemias, né, nessa reconstrução do Muro de Jerusalém. E a gente vai para algumas considerações finais, né, deste livro. Então vamos lá? No capítulo 11, ele vai falar sobre o repovoamento de Jerusalém. E ele fala bem assim, no versículo 11, no capítulo 1. Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém, e o restante do povo fez um sorteio para que cada 10 pessoas, uma viesse a morar em Jerusalém, a santa cidade, e as outras deveriam ficar em suas próprias cidades. O povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. Então aqui a gente já vê uma observação que teve esse sorteio, né, de cada 10, um morar lá, só que também os homens que se voluntariaram, eles tiveram a bênção do povo, o povo os abençoou. Achei bem interessante essa passagem. E a gente vai agora pular para o capítulo 12, do versículo 27, que vai falar da dedicação do muro de Jerusalém. Por ocasião da dedicação do muro de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam para Jerusalém, para celebrarem a dedicação alegremente, com cânticos e ações de graças, ao som de símbolos, harpas e liras. Os cantores foram trazidos dos arredores de Jerusalém, dos povoados dos Nefatitas de Gilgal, das regiões de Geba e de Asmavete, pois esses cantores haviam construído povoados para si ao redor de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente e purificaram também todo o povo, as portas e os muros. Então, aqui a gente vê que eles se purificaram, né? E a gente vai agora para o capítulo 13, o versículo 1. Vai falar sobre as últimas reformas realizadas por Neemias. Naquele dia, o livro de Neemias foi lido em alta voz diante do povo, e nele achou escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderiam ser admitidos no povo de Deus, pois eles, em vez de darem água e comida aos israelitas, eles tinham contratado Balaão para invocar maldições sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Aqui é Neemias narrando, né? Ele narra o próprio livro, né? Então ele narrando, falando. Quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos os que eram de ascendência estrangeira, os que não eram do povo de Israel, né, que eram estrangeiros. Então eles excluíram do meio, quando eles ouviram isso, eles excluíram do meio deles, né, todos esses povos. Antes disso, o sacerdote Eliasiba tinha sido encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias. Ele havia cedido uma grande sala anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite prescrito para os levitas, para os cantores e para os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém. Aqui é Neemias falando, né? Pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois, pedi a sua permissão e voltei para Jerusalém. Aqui soube, Eliasibe fizera, ao ceder uma sala a Tobias,
nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobia fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereais e o incenso. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida, e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. Por isso, repreendi os oficiais e lhes perguntei: por que essa negligência com o templo de Deus? Então convoquei os levitas e os cantores e os coloquei em seus postos. E todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite aos depósitos. Aqui até o capítulo 12, agora a gente vai lá para o capítulo 15. Naqueles dias, vi que em Judá alguns trabalhavam nos tanques de prensar uvas no sábado e ajuntavam trigo e o carregavam em jumentos, transportando-os com o vinho, uvas, figos e todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno sábado. Então os adverti que não vendesse alimento nesse dia. Havia alguns da cidade de Tiro que moravam em Jerusalém e que no sábado traziam e vendiam peixes e toda espécie de mercadoria em Jerusalém para o povo de Judá. Diante disso, repreendi os nobres de Judá e lhe disse: como é que vocês podem fazer tão grande mal, profanando o dia de sábado? Por acaso os seus antepassados não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre essa cidade? Pois agora, profanando o sábado, vocês provocam maior ira contra Israel. Agora a gente vai lá para o versículo 23. Além disso, naqueles dias vi alguns judeus que haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. A metade de seus filhos falavam língua de Asdod ou língua de um dos outros povos e não sabiam falar a língua de Judá. Eu os repreendi e invoquei maldição sobre eles. Bati em alguns deles, arranquei seus cabelos, fiz com que jurassem em nome de Deus e lhe disse: não consistam mais em dar as suas filhas em casamentos aos filhos deles, nem haja casamento das filhas deles com seus filhos ou com vocês. Não foi por causa de casamento com essas. Não foi por causa de casamento como essas que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre as muitas nações não haviam rei algum como ele. Ele era amado por seu Deus, e Deus o fez rei sobre todo Israel, mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. Como podemos tolerar o que ouvimos? Como podemos cometer essa terrível maldade e serem infiéis ao nosso Deus, casando com essas mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o amonita. Eu o expulsei para longe de mim. Não te esqueçam deles, ó meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdote e dos levitas. Dessa forma, purifiquei os sacerdotes e os levitas de tudo o que era estrangeiro e lhes designei responsabilidades, cada um em seu próprio cargo. Também estabeleci regras para a provisão de lenhas, determinando as datas certas para serem trazidas. E para os primeiros frutos, em tua bondade, lembra-te de mim, ó meu Deus. O que a gente pode aprender, né, dessa leitura? Como eu falei no capítulo 11, houve uma bênção sobre aqueles que se voluntariaram, né, em morar em Jerusalém. No capítulo 12, Neemias, ele também não estava só preocupado com a reconstrução física do muro, ele estava preocupado com a vida espiritual do povo de Jerusalém, né? Os israelitas. Então, ele purificou, santificou tudo, colocou regra na casa, né? Colocou ordem na casa. E no versículo 13, no capítulo 13, ele fala também sobre eles não casarem com mulheres que não fossem da linhagem ali de Jerusalém. Então, assim a gente encerra, né, a leitura do livro de Neemias. Ele
dando essas ordens, né? Ele, igual fazendo uma reforma ali, né? Que fala, o título fala as reformas, né? Que Neemias fez. Então ele colocou ordem na casa, pedindo a eles, fazendo um contrato com eles mesmos, deles não mais buscarem mulheres fora de Jerusalém. E ainda pediu para que eles cumprissem a ordem deles de dar o dízimo, né? Que eles dessem o dízimo, que eles fossem fiéis nas ofertas deles, nos dízimos, e também que eles obedecessem ao mandamento do Senhor. Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês nesse maná, nessa leitura de hoje. E foi isso que eu entendi e vim passar para vocês. Que Deus abençoe.